Olá a todos, eu vou dar início à nossa 22ª aula. Hoje eu vou falar sobre esperanças condicionais. Todo mundo me escuta bem? Ótimo, a imagem está boa? Pessoal, hoje eu vou introduzir a esperança condicional e eu gostaria de primeiro introduzir alguns conceitos, depois eu vou apresentar um teorema que garante que a esperança condicional existe. E depois disso eu vou fazer alguns exercícios, tá? Eu não pretendo que vocês saibam demonstrar o teorema, mas eu vou só enunciar o teorema e para isso eu preciso antes enunciar algumas definições. Tá? Mas é importante que vocês saibam que existe um teorema que garante a existência da esperança condicional. Então acho que essa parte é a mais importante. Eu vou retomar a definição de medida, apenas medida, porque eu vou usar essa noção e eu ainda não havia introduzido para vocês, mas a medida ela nada mais é do que uma medida de probabilidade, só que o contradomínio não é mais 0, 1, contradomínio é de 0 a infinito. Tá? Então seja ômega e A um espaço mensurável. Vocês estão conseguindo entender bem a letra? Infelizmente, quando a conexão não fica muito boa, ele acaba jogando menos informação para vocês aí. Deixa eu ver como é que está aqui a configuração. Está em alta definição, viu? 720. Provavelmente, se eu colocar no automático, ele vai ficar com uma resolução pior, eu acho. Então, prefiro não mexer aqui. Bom, qualquer coisa depois vocês retomam o vídeo lá no YouTube, que eu acho que lá fica com uma qualidade pelo menos maior, porque eu estou gravando do desktop e não da internet, então ele não sofre essas alterações da rede. Então, seja ômega e A um espaço mensurável, dizemos que ni é uma função cujo domínio é A e contradomínio de 0 a infinito, é fechado no infinito, ou seja, ele é como se fosse aberto no infinito, mas união com o símbolo infinito. Vou escrever desse jeito, tá? Alguns livros colocam fechado no zero e fechado no infinito. Então esse aqui é o conjunto dos reais, usual, e esse aqui é o símbolo infinito. Tá? Alguns livros colocam fechado no infinito aqui. Dizemos que essa ni é uma medida, C e somente C. Nesse frio fica pior ainda para escrever aqui, a mão fica dura. Então as duas condições precisam ser satisfeitas aqui. Ni do vazio é 0. 2. Se A1, A2 e assim por diante é uma sequência de conjuntos disjuntos. Então, a medida da união precisa ser a soma das medidas. Tá? Exatamente a mesma coisa, só que em vez de colocar o intervalo 0, 1 aqui no contradomínio da função, nós utilizamos a reta real positiva estendida. E aí tem uma noção que eu quero passar para vocês, que é essa agora. Então essa aqui é a tal da medida, certo? Sempre que alguém falar de medida, essa aqui é a medida. A medida de um conjunto pode ser infinita, tá? A medida de um conjunto pode ser infinita e aqui não tem nenhum problema. Então eles têm um tratamento especial aí para esses casos. No nosso caso, a medida de probabilidade é uma medida finita. Tá? Qualquer medida finita pode ser reescrita em termos de uma medida de probabilidade. Basta você dividir pelo valor máximo da medida, certo? Se for infinito, você já não consegue mais. Então essa aqui é a famosa medida, e tem um conceito que eu vou usar que é a medida sigma finita. Dizemos que isso aqui, pessoal, é importante, porque quando vocês forem estudar probabilidade avançada, vocês vão usar esses conceitos de medida e de medida sigma finita, porque lá vocês vão provar o teorema de Kara-Teodori, vocês vão provar o teorema de Kolmogorov, que são teoremas da extensão da medida,
que precisam dessa noção de medida sigma finita. Tá? Então dizemos que ni é uma medida sigma finita Isso aqui é a sigma aditividade, tá? O número 2. Mas aí tem o conceito de sigma finita. Se existe uma partição de ômega ou seja, vou chamar aqui de A1, A2 e assim por diante. Pode ser uma partição, precisa ser enumerável, tá? Uma partição de ômega A1, A2 enumerável. Tal que a medida de cada um desses caras aí é finita. É menor do que infinito. E isso tem que acontecer para todo i. Maior ou igual a 1. Perfeito? Então essa é a noção de medida sigma finita. E nos teoremas, notem que eles estão sempre... Você consegue recorrer ao fato de ser sigma finita, porque aí você pode usar essa propriedade, que você consegue garantir que a medida aplicada a cada um dos conjuntos é finita. Tá? E aí você consegue trabalhar dentro da teoria. Então essa noção de medida sigma finita é importantíssima, tanto em teoria de probabilidade como em teoria da medida. É um dos primeiros conceitos que o pessoal estuda lá. E eu estou passando para vocês aqui porque o próximo teorema exige essa noção. Então sempre que eu falar medida sigma finita, eu vou falar uma vez só e vai ser no próximo teorema. Eu estou me referindo a uma medida que satisfaz essa restrição aqui, ou seja, existe uma partição de tal forma que a medida aplicada a cada um dos elementos da partição é finita. Quer ver? Ó, imagina o seguinte, ó, imagina que o seu ômega é o conjunto dos naturais, tá bom? E o A é o conjunto das partes dos naturais. Então a contagem é uma medida. Contar o número de elementos contar o número dos elementos dos conjuntos que estão em A é uma medida. Você consegue mostrar que é uma medida, perfeito? Só que essa medida, ela ainda é uma medida sigma finita, porque eu consigo criar uma partição. Qual seria a partição? A1 ele pode ter apenas um elemento, o elemento número 1. O A2, o elemento número 2. Suponha que o seu ômega não tem o zero, tá? Se tivesse o zero, você poderia reestruturar de outra forma. O A3, o número 3 e assim por diante. E aí a medida de contagem de cada um deles é finita. Portanto, a medida de contagem é sigma finita, desde que o seu ômega seja o conjunto dos naturais ou um conjunto enumerável. Se o seu ômega for o conjunto dos reais e esse A for o conjunto da sigma álgebra de Borel, então, e a sua medida for a medida de contagem, aí a sua medida de contagem não é mais sigma finita, porque você não consegue uma partição de ômega de tal forma que a medida seja finita, você entende? Porque a contagem lá vai contar o número de elementos, e o número de elementos ali de qualquer partição de ômega que seja inumerável, vai conter pelo menos um cara lá, um conjunto que é não inumerável, perfeito? Então a medida de contagem pro conjunto dos reais não é sigma finita, é isso que vocês precisam ter essa imagem na cabeça. Se você tem essa imagem na cabeça, você consegue entender melhor o que significa sigma finita. Então a sigma finita ela garante a propriedade de sigma finita, ela garante uma propriedade, uma boa propriedade, digamos assim. Tá? Porque senão imagina, a medida de todo subconjunto de ômega vai ser zero ou infinito. Imagina. Aí é uma patologia e você não consegue nenhum resultado nessa patologia. Então você espera que, no mínimo, a sua medida seja sigma finita para você evitar medidas muito patológicas. Tá? Então acho que é essa a explicação que eu consigo dar. A minha formação de teoria da medida não é tão profunda assim, mas eu consigo dar uma versão mais light para vocês tentarem entender. Tá? Então, olha, a partir disso, eu vou agora definir para vocês medida dominada. Tá? Então, agora, medida de probabilidade dominada. E agora vai ser o seguinte, eu vou considerar exatamente o mesmo espaço, mensurável, seja ômega e A um espaço mensurável.
P, uma medida de probabilidade nesse espaço. E eu vou considerar também o Ni uma medida. Sigma finita. Uma medida sigma finita em ômega A. Dizemos que P é dominada por Ni se e somente se Ni, a medida aplicada a um conjunto A, se isso aqui for igual a zero, se isso for igual a zero, então P de A é igual a zero. Se isso aqui acontecer para todo A, então se eu pegar um A qualquer que está no meu A caligráfico, se para esse A medida deu igual a zero, necessariamente a sua probabilidade para esse cara tem que ser igual a zero. Tá? Por exemplo, a medida de contagem. Você pode pegar a medida de contagem, qualquer medida de probabilidade discreta é dominada pela medida de contagem. Tá? Pense nisso. Ó. A medida de contagem ela conta o número de elementos. A medida de probabilidade vai dar uma probabilidade para os elementos ali. Certo? Então, se o número de elementos é zero, significa que é vazio. Então, necessariamente, a probabilidade disso tem que dar zero. Perfeito? Então, a medida de contagem é um exemplo bem interessante para vocês tentarem fazer a ponte. E a notação que eu vou utilizar é essa aqui. Ó. Vários livros usam ela também. É notação de dominância. Ou seja, P está dominada por Ni. Essa aqui é a notação. Eu introduzi isso aqui só para não falar muito en passant, porque se eu não introduzisse esses dois conceitos e utilizasse no meio de um teorema, ia ficar um pouco esquisito, né? Então, olha, dominada é isso aqui. É para garantir, se vocês forem notar, é para garantir divisão que você não vai ter divisão por zero em algum momento. Perfeito? Porque você vai encontrar depois, quando vocês forem fazer, eu recomendo muito que vocês façam, vocês vão encontrar uma derivada de Radon-Nikodym. E a derivada de Radon-Nikodym, quando P é dominada por uma medida sigma finita, a gente escreve desse jeito, ó, é derivada D de P em relação a D de V. E isso aqui é a nossa função densidade de probabilidade. Tá? A derivada de Radon-Nikodym da sua medida de probabilidade com respeito a uma medida sigma finita produz uma função densidade de probabilidade. E é muito interessante isso, tá? Pode produzir uma função densidade de probabilidade ou pode produzir uma função de probabilidade no caso discreto. Tá? No caso contínuo, produz uma função densidade de probabilidade, no caso discreto, uma função de probabilidade. Então tem um teorema de Carat-Theodori muito interessante que mostra a existência de uma F, que é a derivada de Radon-Nikodym. Ok. Então agora eu vou para o teorema. E o teorema diz o seguinte, agora sim é o teorema para esperança condicional. Esse é o teorema que garante a existência, tá? Então deixa eu escrever assim, ó, teorema da existência. Da esperança condicional. Estão me seguindo ainda, pessoal? Obrigado. Hein? Tá, e o teorema ele diz o seguinte. Seja ômega e A um espaço mensurável. Eu vou colocar... isso mesmo, tá? Deixar assim.
P é uma medida de probabilidade. E Ni, uma medida sigma finita. Obviamente, P está definida nesse espaço mensurável e a Ni está definida no mesmo espaço mensurável. Perfeito? Considere Y uma variável aleatória que vai de ômega nos reais. Ela pode ser variável aleatória real, mista, não interessa. Ela é uma variável aleatória bem definida, integrável. Precisa ser integrável. Ou seja, a esperança em módulo. Vou colocar assim. Esperança em módulo é finita. Então essa é uma condição importantíssima de ser integrável, senão a esperança condicional não existe. Tá? Então essa integrabilidade aqui, ela é sempre com respeito a P. Eu podia ser integrável com respeito a μ também, tá? Só que daí seria a teoria da medida, mas vocês não viram a integral com respeito a μ. Vocês viram a integral com respeito a P. Então deixa eu escrever. Deixa eu escrever isso que é com respeito a P, tá? Integrável com respeito a P. Tá? Ou seja, essa esperança é finita. Isso aqui não é tratado desse jeito no livro do Barry James, nem no do Russas. Vocês vão encontrar esse tratamento aqui no livro do Billingsley, página 415, eu acho, deixa eu ver. Tem uma versão em PDF dele. 445. Vocês vão encontrar isso no Attiré e Lahiri, Measure Theory and Probability Theory, na página 383. E em qualquer outro livro de probabilidade avançada que trate de teorema de Kolmogorov, teorema de Kara-Teodori. E seja G uma subsigma álgebra de A. Subsigma álgebra de ômega, tá? Subsigmas álgebras de subconjuntos de ômega, ou seja, ele é um subconjunto de A, que é uma sigma álgebra. Vocês já viram isso? Bom, essas são as condições, olha só. Existe uma medida sigma finita, eu estou dizendo para vocês, existe uma variável aleatória integrável com respeito a P e uma subsigma álgebra de A. Com esses elementos, eu já consigo garantir a existência. Então existe uma variável aleatória e essa variável aleatória agora, ela é, eu vou chamar de Z, que vai de ômega nos reais, definida em ômega. Não é mais ômega A, pessoal, agora é ômega G, é o que faz a diferença. Definida em ômega G, tal que a integral de Lebesgue em um conjunto A dessa Z dp, ela é igual à integral de Lebesgue em A de y dp. E isso acontece para todo A elemento na minha G. Tá? Olha que é uma subsigma álgebra, que não tem que acontecer para toda a álgebra, toda a sigma, todo elemento da minha sigma álgebra original. Se acontecer para todo elemento da minha sigma álgebra original, então o Z vai ter que ser necessariamente igual ao Y. Tá? Então essa aqui, pessoal, quando vocês forem lá em séries temporais, vocês vão abordar desse jeito. Impressionante
como os cursos de graduação não levam isso aqui em conta, porque esse Z, a notação que nós vamos utilizar, é a esperança de Y dado G. Tá? A notação utilizada é essa. Então deixa eu escrever isso. Existe essa variável Z que satisfaz essa restrição em termos de integral de Lebesgue. Eu posso reescrever esse aqui em termos de esperança. A esperança de Z multiplicado pelo indicador em A tem que ser igual à esperança de Y multiplicado pela indicador em A. Tá? Então, vou escrever aqui em termos de esperança. Eu poderia escrever assim, para facilitar. Vezes a indicadora em A. Isso tem que ser igual à esperança de Y vezes a indicadora em A. E isso tem que valer para todo A. Na minha subsigma álgebra. Tá? São formas equivalentes. Estou usando o operador esperança. É claro que aqui eu teria que indexar talvez por um P, para vocês saberem que de fato eu estou usando a medida P de probabilidade. Vocês percebem, pessoal, que essa Z ela é dependente da medida de probabilidade. Ela precisa satisfazer esse asterisco aqui. Então a Z ela depende de Y. Vamos ver as componentes que criam, né, que ajudam a criar essa variável Z. Eu preciso de G, da minha subsigma álgebra, eu preciso de Y e eu preciso de uma integral. Ou seja, eu preciso da minha P, certo? A P, se eu tenho uma P diferente, se eu tenho P1 e P2, eu tenho Z1 e Z2. Vocês concordam? Eu tenho duas medidas de probabilidade. Suponha que você tem uma Poisson ou você tem uma binomial negativa. Você tem duas P's diferentes. Se você usa uma P, você vai ter uma Z, que eu vou chamar de Z1. Se eu coloco uma outra P, eu vou ter uma outra Z2, que satisfaz cada uma dessa aqui, colocando as suas respectivas P's aqui. Vou colocar P1, P1, e depois no outro caso eu vou colocar P2, P2. Então a notação que eu vou usar vai ser essa aqui, para descrever essa variável aleatória. A notação vai ser, eu vou chamar de esperança de Y dado G. Ela é a nossa variável aleatória Z. Tá? Essa aqui é uma notação bem usual. Então, sempre que eu escrever esperança de Y dado G, ela precisa satisfazer esse asterisco, sempre. Tá? Então, sempre que eu utilizar o condicional, eu estou querendo dizer aquilo. Isso aqui é uma variável aleatória, pessoal. Isso aqui não é um número. Isso aqui é uma função. Percebam, é uma função que vai de ômega nos reais. Tá? Então, internalizem isso, pessoal. É importante. Por quê? Lá em série temporal, vocês vão ver notações desse tipo aqui. Ó. Vocês vão colocar sigmas álgebras lá no condicional e não tem nada de estranho. Essa é a definição original. A única coisa que eles fazem lá é utilizar a definição original. Nós é que utilizamos a definição de esperança de Y dado X. Eu vou chegar nessa definição agora. Tá? O que eu quero dizer ainda para vocês é o seguinte, é uma observação. Observação. A sigma de Z, ela está contida na G. Tá? Porque isso aqui é a definição dela. Né? Existe uma Z que está definida em ômega G, portanto, a gente diz, os livros de teoria da medida ou de probabilidade avançada, diz que Z é G mensurável. Z é G mensurável, C e somente C, a sua sigma álgebra gerada está contida em G. Tá? Então, isso aqui é importante perceber, porque quando eu for dar os exemplos, vai ficar claro quando é que Z é uma função é constante e quando é que Z é exatamente igual a Y. Deixa eu só ver se eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Notação, essa observação. Deixa eu fazer um comentário aqui. Então, além disso, além de existir essa Z, que satisfaça asterisco, ela é única quase certamente. Desculpa a letra, pessoal, tá difícil de escrever aqui nesse frio. Tá bom? Então, a esperança condicional existe e é única quase certamente. Você pode encontrar uma outra esperança condicional, mas todas as probabilidades de uma têm que ser iguais às probabilidades da outra nos determinados conjuntos, tá? Você não vai conseguir nada muito diferente. Você vai conseguir
criar uma diferença, uma variável diferente em um conjunto de medida nula. Tá? Então elas são todas de quaisquer g que você conseguir por meio dessa fórmula, da aplicação dessa fórmula aqui, elas precisam ser necessariamente iguais quase certamente. Perfeito? O que mais que eu tenho para dizer aqui? Vou colocar uma observação 2 aqui. Nos casos em que existe x variável aleatória de ômega nos reais, tal que sigma de x é exatamente igual a g, então escrevemos o seguinte, ó, a esperança de y dado x, ela vai significar a esperança de y dado g. Tá? Então, sempre lembrando, você no condicional, você sempre dá um conjunto. É basicamente isso. Lá em probabilidade também, você também dá um conjunto no condicional. Tá? Só que se esse conjunto, ou seja, se essa família de subconjuntos, que também é um conjunto, ela é uma sigma álgebra gerada por uma variável aleatória, então, em vez de representar assim, eu posso representar assado, ó, desse outro jeito, com o x ali no dado, no condicional. Perfeito? E é justamente essa notação que todo mundo usa, porque em quase todos os problemas, essa g ela forma uma sigma álgebra gerada por uma variável aleatória. Então pronto, agora está bem complicado. Essa definição está bem complicada, mas a gente vai descomplicar agora. Então agora, só notem que isso aqui é uma variável aleatória. Estou repetindo isso aqui, pessoal, para vocês entenderem a diferença entre uma variável aleatória e um número real. Tá? O número real, eu vou conseguir, a partir daqui, conseguir um número real. Eu vou definir isso para vocês em algum momento. Mas, por enquanto, é sempre variável aleatória. Então, vamos lá. Então, aqui está ok. Nesse caso aqui, ó, específico, ó, quando acontece isso... Então, ó, nesse caso, estou dentro da observação número 2. Tá? A restrição asterisco pode ser escrita como da seguinte forma. Vocês estão me seguindo, pessoal? Gravando. Tá, ótimo, obrigado. Ela pode ser escrita agora, pessoal, em vez de esse Azinho aqui, eu posso simplesmente escrever x a menos 1 dos borelianos. Olha que interessante. As coisas começam a ter uma nova cara, né? Eu posso escrever aquilo lá, aquele asterisco, eu vou escrever já em termos de esperança, tá? Eu posso escrever como z, cadê? Tá aqui, z, vezes a indicadora de x a menos 1 no B. Lembrando, ó, x a menos 1 em um boreliano, eu volto para um conjunto, tá, que está na sigma álgebra original. Indicadora de x a menos 1 no B. E agora o B é um boreliano. Para todo B boreliano. Não preciso mais esquentar a cabeça com G. Boreliano dos reais. E a partir daqui, se vocês quiserem brincar, eu não vou explorar muito isso aqui, mas se vocês quiserem, eu recomendo, explorem essa igualdade aqui, para vocês entenderem um pouquinho de esperança condicional formal. Tá? Essa aqui seria a esperança condicional escrita de maneira formal. Eu vou olhar agora o caso discreto. Então, ó, com esses dois asteriscos aqui, você consegue encontrar a variável z utilizando apenas essa restrição aqui. Tá bom?
Então, a primeira coisa que você vai colocar, imagina o seguinte, ó, imagina que B é o conjunto dos reais, então x a menos 1 no conjunto dos reais é o ômega, então o indicador de ômega é 1, indicador de ômega desse outro lado é 1, então já como caso especial disso aqui, esperança de Z precisa ser igual à esperança de Y, senão não satisfaz, perfeito? Tem que ser por obrigação, isso aqui é uma obrigação que precisa cumprir, uma restrição, certo? Então vamos lá. Eu vou agora para o caso discreto e caso contínuo, porque isso aqui vale para qualquer variável aleatória, mista, singular, qualquer variável aleatória, desde que a y seja integrável. Se o y for integrável, acabou o seu problema. Então aqui vamos para o caso discreto. No caso discreto, eu vou considerar... acho que eu perdi alguma coisa aqui. Não, tá bom. Eu vou considerar que essa sua G, ela é formada por sigma de x. Então, existe uma x tal que ela é sigma de g. Eu sempre vou utilizar aqui, a partir de agora, eu vou substituir o g por sigma de x. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Então, caso discreto. Considere y e x variáveis aleatórias discretas em que y é integrável. Ou melhor, discretas, tal que y seja integrável. Melhor, em vez de dizer tal que x seja integrável, eu vou escrever direto o que significa isso, tá? A esperança do módulo de y é finita. Então, como elas são discretas, existem dois conjuntos, um x cortado, contido nos reais, e um y caligráfico, também contido nos reais, conjuntos enumeráveis, tá? Tais que, sempre partindo da definição do que significa variável discreta, a probabilidade do x estar aí dentro é 1, e a probabilidade do y, variável aleatória, estar nesse conjunto y caligráfico, também é 1. Ok. Eu vou definir um conjunto porque esse x cortado, ele pode ter elementos lá dentro com probabilidade zero. Então eu quero retirar todos os elementos que tenham probabilidade zero e criar um conjunto enxuto que tem apenas elementos com probabilidade positiva. Vamos fazer isso. Ó. Defina B como sendo o conjunto que lista todo o x pertencente ao x cortado, tal que... Deixa eu ver como que eu escrevi. Ok. Tal que a probabilidade do x maiúsculo ser igual a esse x minúsculo é positiva, é estritamente maior do que zero. Vocês podem perguntar, mas o b não é igual ao x? Não, não é igual ao x cortado, porque o x cortado pode ter elementos lá dentro cuja probabilidade é zero. Então eu quero retirar esses elementos, ele vai estar obviamente contido no x cortado. O b está contido no x cortado. Perfeito. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque em algum momento, na manipulação desse 2 asterisco, eu vou ter que dividir por alguma coisa. Para ter uma cara, para gerar uma fórmula com uma cara fechada. E definir esse conjunto B me ajuda nisso. Perfeito? Então vamos agora manipular o segundo. Ó. Então existe, ó. Então, se o y é integrável, existe z que satisfaz asterisco, asterisco. Perfeito? Existe um z que satisfaz isso aqui, ó, que é a esperança condicional.
de y dado x. Existe a variável z. Vamos tentar encontrar essa variável aleatória z. Em especial, ou em particular, precisa satisfazer quando o bzinho aqui é igual ao conjunto dos reais. Ou, você pode olhar aqui para cima, nessa outra fórmula aqui, quando A igual é ômega, tá? Dá exatamente igual, é 6 somente C. Quando A for igual a ômega, então aqui vai ficar a integral em ômega de Z, tem que ser igual à integral em ômega de Y. Então, em especial, precisa satisfazer isso aqui. Ó. Em particular, a integral em ômega de Z dp precisa ser igual à integral em ômega de y dp. Mas isso aqui é esperança, perfeito? Isso aqui ocorre se e somente se, por definição de esperança, é a esperança de z, precisa ser igual à esperança de y. Perfeito? Só que quem que é o z? Isso aqui ocorre se e somente se. A esperança, eu já defini a notação, isso aqui é a esperança de y dado x, esse é o nosso z. Tá? Estou só substituindo essa variável aleatória por uma outra variável aleatória, que na verdade é a mesma variável aleatória. Isso aqui tem que ser igual a y. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, vamos explorar um pouquinho. Então esse resultado é um resultado que sai já por definição. Só que agora eu vou pegar essa esperança e vou representar ela pelo que ela vale. Ó. Essa esperança ela é, no fundo, a soma para cada yzinho naquele nosso y vezes de y, vezes a probabilidade do y igual ao y pequeno, certo? Essa é a definição lá da... É um teorema, né? A gente consegue tirar do teorema esse aqui. Da integral de Lebesgue, lembram? Então, a integral de Lebesgue ela pode ser escrita dessa forma, que é um teorema. E agora, eu posso pegar essa soma e reescrever. Ó. Eu posso fazer desse jeito. Ó. Então, é a soma do yzinho correndo no nosso y, de yzinho, esse y é o mesmo y que está aqui. Agora, essa probabilidade, eu posso reescrever isso em termos da probabilidade conjunta entre x e y. Então, isso aqui, na verdade, é a soma. Vocês estão seguindo, mas ó, eu estou só substituindo agora essa probabilidade do y pela conjunta. Essa é a probabilidade do y ser igual a um yzinho e x ser igual a um xzinho. E agora eu tenho que correr no x, né? O x correndo no x cortado. Então esse cara aqui me dá exatamente a probabilidade do y. Perfeito. Então agora, o que eu sei aqui, pessoal? Que para cada x que está no x cortado, mas não está em B, tem probabilidade zero. Se tem probabilidade zero, a probabilidade de interseção precisa ser zero também. Então aqui vocês já estão bem servidos de teoria da probabilidade para entender isso. Então isso aqui é a soma de y correndo no y no seu conjunto, de y minúsculo. Então agora eu posso substituir o x cortado por B. Por quê? Porque os que não estão em B vai me resultar numa probabilidade igual a zero. Mas vocês vão entender a importância agora, porque eu vou precisar dividir por alguma quantidade. Perfeito? Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou, próximo passo agora. Agora que eu tenho B, eu restringi o conjunto dos x positivos, eu sei que a probabilidade do x é maior que zero. Então, eu posso dividir por probabilidade do x igual a x e multiplicar por probabilidade de x igual a x. Perfeito? É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser igual a soma. E eu quero muito que vocês se preocupem com essa coisa da divisão por zero, tá, pessoal? Muita gente deriva resultado, às vezes, dividindo por zero. Então, agora eu vou repetir isso aqui, vou só dividir por zero e multiplicar por zero. Nossa. Eu vou só dividir por x e dividir por probabilidade de x e multiplicar por probabilidade de x. Perfeito? Eu posso fazer isso aqui porque eu estou dentro do conjunto B, não tem problema algum. Agora, essa soma ela vai para lá, esse y pode entrar. Eu vou fazer uma troca de somas aqui. Ó. Então, esse aqui vai ficar soma... Deixa eu ver se eu faço agora. Vou fazer agora, então. Aqui não depende do yx, tá? Esse bzinho não depende do y.
Então a soma de x pertencente a b, da soma para y pertencente a y caligráfico, de y, vezes a probabilidade de y igual a yzinho, x igual a xzinho, dividido pela probabilidade do x igual a xzinho. Olha que interessante. Então aqui eu vou colocar colchete, e isso está sendo multiplicado por probabilidade de x igual a xzinho. Aqui, pessoal, eu vou definir dois termos para essa soma ficar mais palatável, né? Para você olhar para isso aí e já conseguir identificar. Ó. Defina dois termos. O primeiro que eu vou definir é a probabilidade do y dado x. A probabilidade do y ser igual a yzinho dado que o x é igual a um xzinho, isso eu vou definir por esse termo aí. Isso sempre que o x estiver em B. Olha como está bem definido. Senão, divisão por zero. E eu vou definir também um segundo, que eu vou chamar agora de esperança de y, dado que o x é igual a um xzinho. Isso aqui é diferente daquele outro, tá, pessoal? Aqui eu estou dizendo que o x é igual a um xzinho. Estou definindo isso. Ó. Então, defina, eu vou chamar de A e eu vou chamar de B. Isso aqui eu vou definir por essa soma aqui dentro. É a soma para y pertencente a y de y multiplicado pela probabilidade de y igual a yzinho dado x igual a xzinho. Isso aqui, pessoal, é um número perfeito? Ó. A soma de y multiplicado por p de y igual a yzinho dado x igual a xzinho, isso dá um número real. Esse aqui dá um número real. E esse também dá um número real. Tá? Esse aqui também dá um número real. Então, tudo aqui dá número real. Então, a partir de hoje, vocês precisam identificar a esperança de y dado x igual a xzinho. E eu quero também que vocês identifiquem o y igual a... a esperança de y dado x maiúsculo. Eu já vou dizer para vocês como que vocês vão encontrar a variável aleatória agora. Tá? Então, dizemos que a probabilidade de y igual ao yzinho dado x igual a xzinho é a probabilidade condicional de y igual a um yzinho dado que x é igual a um xzinho. Essa probabilidade condicional é exatamente a mesma probabilidade condicional que você obtém substituindo isso aqui pela sua imagem inversa. Y igual a yzinho, isso aqui na verdade é um conjunto em ômega. X é igual a um xzinho também é um conjunto em ômega. Isso aqui nada mais é do que a imagem inversa x a menos 1 do conjunto que contém apenas o x minúsculo. Tá? Você coloca na fórmula aqui, isso aqui vai dar a vírgula se transforma em interseção. E você tem exatamente a fórmula da probabilidade condicional, que vocês sabem, portanto, satisfaz as restrições para uma medida de probabilidade. E essa aqui é a tal esperança condicional. E y dado x igual a x é a esperança condicional de y dado que x é igual a xzinho. Tá? Essa esperança condicional de fato é um número real. Tá? Então, vou colocar isso como observação. Observação. A esperança de y, dado que o x é igual a um xzinho, é um número real. E a esperança de y, dado x,
é uma variável aleatória. E mais do que isso, esse número real aqui é um dos valores que essa variável aleatória pode assumir. Tá? Então eu vou dizer uma estratégia para você encontrar a sua variável aleatória. Deixa eu ver como que eu escrevo isso. Vou colocar assim, é um número real. Além disso, a esperança de y dado x igual a x, para todo x em B, são os valores que a variável aleatória esperança de y dado x pode assumir com probabilidade P de x. Com probabilidade, vou escrever, acho que tem espaço aqui. P de x igual a x. Perfeito? Porque o que varia aqui? Ó? Se eu mudo o x, a única coisa que eu estou mudando aí é... A única coisa que pode calcular uma probabilidade, isso aqui é uma função em x, vocês concordam? Esperança de y dado x, dado que o x é igual a um x, isso é uma função de x. Perfeito? É a única coisa que está variando nessa esperança aqui. Se eu mudar o valor de x minúsculo, muda o valor da esperança. Então, é uma função em x isso aí. Então, como é que a estratégia para você encontrar a sua variável aleatória? Então, basicamente, calcula-se a esperança de y dado que o x é igual a um x. E aí você vai ter uma função, que eu vou chamar aqui de g de x, tá? E... Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. E substitui x minúsculo por x maiúsculo em g de x para encontrar a esperança de y dado x, ou seja, a esperança de x dado a esperança de y dado x nada mais é do que essa g aqui no x. Tá? Você não vai colocar o x aqui, pessoal, não é isso que você vai fazer. Você vai primeiro encontrar esse cara aqui usando a definição dele ali em cima. Aí você vai obter uma formulazinha em termos de x, tá? Ou seja, vai ter um g de x. Calculou, tá bonitinho? Tá? Em termos de g, tudo que tiver x minúsculo, agora você vai substituir por x maiúsculo. E essa vai ser uma variável aleatória, que é a esperança condicional, a esperança de y dado x. Eu vou fazer alguns exercícios para vocês entenderem esse passo. Só que antes disso, eu vou fazer para o caso contínuo, tá? Vou fazer essa mesma brincadeira aqui para o caso contínuo e aí depois eu parto para os exemplos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estão me seguindo? Ótimo, tá bom então. Eu sei que são conceitos novos aqui, mas o que vocês precisam tirar disso? Existe um teorema que garante a existência da esperança condicional. Primeira coisa. Segunda coisa, se a sua variável, as duas variáveis envolvidas, x e y, que estão relacionadas com a esperança condicional, elas são discretas e a esperança do y existe, então eu consigo calcular uma esperança condicional que é numérica, a esperança de y dado x igual a um x, que é dada por essa fórmula aqui. Tá? Essa fórmula que você vai encontrar em todos os livros. Perfeito? Isso aqui é um número real. Primeira coisa que você precisa entender. Outra coisa que você precisa entender é o seguinte. Uma vez que você calculou isso aqui, em termos do x, para cada x minúsculo lá você vai ter um valor para essa esperança. E no fundo, então, é uma função g de x. Você vai pegar esse x e substituir por x maiúsculo nessa g. E quando você faz isso, você está encontrando a esperança de y dado x.
É uma técnica bem simples. O Barry James faz isso, o Russas faz isso. Tá? E é isso. Eu vou fazer agora por caso contínuo, exatamente as mesmas passagens. E depois eu aplico exemplos. Essa parte é importantíssima, não é uma coisa trivial, eu sei que é difícil, mas é importantíssima porque nós vamos utilizar isso para encontrar o estimador uniformemente mais o estimador com variância desculpa, o estimador não viesado com variância uniformemente mínima, o famoso ENVUM, tá? Que é o teorema de Lehmann-Scheffé. Então nós vamos precisar usar as técnicas aqui, que vai ser encontrar essa esperança condicional numérica e depois a sua versão aleatória. No caso contínuo, o x e o y eu vou assumir que são variáveis aleatórias contínuas. Note que aqui eu não assumi a esperança do x. Eu não sei se a esperança do x existe aqui, tá? Aqui não me interessa muito a esperança do x, porque eu quero calcular a esperança do y dado x. Se eu quisesse calcular a esperança do x dado y, aí eu teria que garantir, primeiro eu preciso garantir que a esperança do x existe, aí eu faço o inverso substituindo y por x. Tá? E aí eu consigo definir a esperança de x dado y. Eu não vou fazer isso porque, enfim, as variáveis x e y são genéricas o suficiente aqui para você entender que vale também o caso simétrico é esse. Então, vamos aqui para o caso contínuo agora. Então, considere y e x variáveis aleatórias contínuas definidas no mesmo espaço. Tais que, ou melhor, tal que eu vou falar só sobre uma. A esperança de y existe, ou seja, a esperança do módulo é finita. Então existem f de y, f de x e f de xy, funções de densidade de probabilidade de y, x e conjunta xy. Perfeito? Respectivamente. Vou colocar um Szinho. Então agora eu posso usar esses conceitos aqui da f e agora da integral de Lebesgue, que na verdade é a integral de Riemann. Em vez de trabalhar com soma, eu vou trabalhar com integral. Então, eu vou colocar aqui também defina. Não, vou... Existe... ok, além disso, existe uma variável aleatória z que satisfaz o asterisco ou o asterisco duplo lá. Perfeito? Em especial, ele tem que valer isso aqui para todo ômega também. Para todo ômega não. Para todo A, mas aqui precisa valer para o ômega em especial. Então eu não preciso nem calcular para todo mundo, eu só vou calcular para o ômega aquela restrição e vocês vão perceber que existe um padrão ali. Perfeito? Agora, como a variável aleatória y é contínua, antes eu posso fazer isso aqui é a esperança de z, que é igual à esperança do y. E isso aqui eu vou só substituir o z pela definição em notação do que ele significa. Isso aqui é a esperança de y dado x. Tá? Isso aqui tem que acontecer
aquela... Deixa eu escrever isso aqui que vai ser bem legal. Que eu acho que eu não fiz lá em cima. Mas acho que vale a pena escrever. Ó. Satisfaz para vou colocar um único asterisco. Vou usar aquela primeira para ficar mais fácil de identificar. Para G igual a sigma de x. Tá? No outro eu estou assumindo a mesma coisa, tá? Tem que valer isso aqui. Ele vale para qualquer G que seja subsigma álgebra, mas eu posso pegar o sigma de x se eu quiser. Tá? Então, em especial, vou colocar aqui embaixo mesmo, isso aí tem que valer para o ômega, e não só para... Porque esse cara é uma subsigma álgebra, então o ômega tem que estar lá dentro, se você ainda está se questionando sobre isso. Então, em especial, tem que valer para um dos elementos do G, que é o nosso ômega. Perfeito. Então, isso aqui acontece. Então, já sei que, por definição, a esperança da esperança de y dado x é igual a y. Eu sei que, em alguns livros, eles provam, né? Vamos provar que a esperança da esperança condicional é igual à esperança de y. Mas, na verdade, quando você vai ver isso aí em teoria da medida, você percebe que isso é uma da restrição da esperança condicional. Ela precisa satisfazer isso, senão ela não é esperança condicional. É que as pessoas começam a definir a esperança condicional numérica e depois elas partem para a esperança para a variável aleatória. E aqui eu fiz o contrário. Primeiro parti garantindo a existência de uma variável aleatória, definida numa subsigma álgebra. E aí eu utilizei isso para definir a esperança condicional numérica. Estou usando esse termo esperança condicional numérica como um atalho, tá, pessoal? Vocês estão entendendo a que eu me refiro aí. Então, aqui, ó, por definição, essa esperança ela tem que ser a integral de menos infinito a mais infinito de y vezes a f de y, dy. Ok, agora eu posso escrever essa f de y como a conjunta, né? A integral de menos infinito a mais infinito de y vezes... Agora eu vou colocar aqui, então, a integral de menos infinito a mais infinito a f da conjunta, né? Então, eu vou colocar um y aqui para a gente começar a identificar que essa f do y, da conjunta f de xy, dx, eu preciso integrar essa, perfeito? E agora eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu ainda não posso dividir por f de x, então defina o nosso b, em vez de ser aquele lá no caso discreto, agora eu vou colocar todo x pertencente aos reais, tais que f de x é positivo. Não quero dividir por zero aqui. Então agora a nossa integral... Então isso aqui implica que a esperança da nossa variável aleatória z precisa ser igual à integral de menos infinito de y, de menos infinito a mais infinito de y vezes a integral em b agora, vou colocar um bzinho aqui, de f de x, y. E agora eu já posso dividir e multiplicar. Posso dividir aqui dentro e multiplicar por f de x. Eu vou fazer isso agora. Deixa eu colocar um pouco mais para o lado aqui e eu vou conseguir fazer isso agora. Multiplicado por f de x e vou dividir por f de x. Preciso ainda calcular o dy, né? Então agora eu posso fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se está certo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse y para dentro dessa integral, porque essa integral aqui não depende do y, e vou inverter as integrais. Tá? Então, olha como é que vai ficar isso aqui. Eu perdi espaço, vou ter que subir um pouco. Vamos ver se consigo. Quero fazer isso ainda nessa folha sem passar para outra. Tá? Então, eu vou inverter as integrais. Então, a integral da integral de y vezes f de xy
Notem que os conceitos estão surgindo naturalmente, tá? Dividido por f de x. Agora sim eu posso, se eu invertir a integral, então aqui fica dx. Desculpa, invertir a integral, então fica dy. E como o f de x que está multiplicando aqui, ele não depende aqui desse limite de integração, certo? Estou integrando em y e no f de x não tem y, eu posso tirar então, sem problema algum. Tá? Então agora eu vou definir os termos aqui. Eu vou chamar, para a próxima folha, eu vou chamar, então defina novamente. Agora A, eu vou chamar de f de y dado x igual a x, no ponto y. Isso aqui vai ser a minha f de xy, dividido por f de x no ponto x. Tá? Essa aqui é a função, ela pode ser interpretada como uma função de densidade, de probabilidade, de y, dado que o x é igual a x minúsculo. Tá? Essa aqui é uma função, para cada y que eu coloco aqui, isso aqui dá um número real. Tá? E B, eu vou definir a esperança de y, dado que o x é igual a x. E isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de y vezes a f dy. Tá? Isso aqui é um número real, de novo, não preciso mais ficar repetindo, acho que vocês já entenderam. Deixa eu ver o que eu tenho mais para dizer aqui. Eu vou colocar então observação. Dizemos que a f de y dado x igual a x, tá? Isso aí é a função densidade de probabilidade. Vocês podem provar que isso aqui é uma função densidade de probabilidade. Ó. Basta você integrar em y. Integrando em y isso aqui, ó, de menos infinito a mais infinito, o que acontece? Eu volto para o f de x, e aí fica f de x dividido por f de x, que é sempre positiva, sabe? Uma função densidade aqui em cima, conjunta. E embaixo é sempre diferente de zero. Aqui acho que vale a pena dizer assim, ó, para todo x pertencente a b. Tá? E aqui é a mesma coisa para todo x pertencente a b. Então isso aqui é uma f, é uma função densidade de probabilidade. Perfeito? E eu posso utilizá-la para encontrar probabilidades do y dado x igual a x, certo? É a função densidade de probabilidade de y dado que o x é igual a um x. E a esperança de y dado que o x é igual a x é a esperança condicional de y dado que o x é igual a x. Tá? Isso aí é um número real. A mesma ideia aqui. Para encontrar a esperança de y dado x, eu primeiro encontro a esperança de x dado x igual a x, vai ser igual a um g de x, x minúsculo. Aí quando eu encontro o g de x minúsculo, eu substituo o x minúsculo pelo x maiúsculo. A mesma ideia. Observação. De novo, a esperança de y dado x igual a x é igual a um g de x, é um número real. E a esperança de y dado x, isso aqui é igual a g de x maiúsculo. Tá? Não me façam isso aqui, pessoal. Vou repetir mais uma vez. Eu fiz lá, eu falei de novo, falei na primeira página, vou falar na segunda. Vocês não vão encontrar a esperança de y dado que o x maiúsculo é igual ao x maiúsculo. Não é essa a estratégia. Você vai encontrar a esperança do y dado x maiúsculo igual a um x minúsculo. Vocês vão encontrar o g de x, vai encontrar uma formulazinha, x ao quadrado, não sei, raiz quadrada de x, alguma coisa assim.
E aí você vai substituir onde tiver x minúsculo por x maiúsculo. Essa é a sua esperança de y dado x, esperança condicional. Então isso é uma variável aleatória. Ótimo. Então vamos aqui aos exercícios. Próxima aula eu parto para a variância condicional, tá? Senão fica muito teoria, teoria, teoria. Deixa eu passar um exemplo aqui. Ótimo, tem mais 40 minutos. Então vamos lá, um exemplo, primeiro um exemplo simples. Depois eu começo a complicar, tá? Ou melhor, sejam x, uma variável de Poisson, lambda, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Tá. Lambda e y também uma variável de Poisson, lambda. Variáveis aleatórias independentes. E esse lambda ele é maior do que zero, tá? Eu quero que você encontre a esperança de y dado x igual a x e a esperança de y dado x. 2. A esperança de x dado y igual a um yzinho. E a esperança de x dado y. 3. A esperança de y. Eu só precisava de um aqui, tá, pessoal? Esse aqui não vou precisar. Porque eles são simétricos, né, pessoal? Você encontra um, você encontra outro, então não precisa. Eu só vou fazer o 1 e o 2 aqui. A esperança de y, dado que o y mais x, isso é interessante, é igual a t, e a esperança de y, dado x, y mais x. Então essa segunda parte que é bem interessante. Da primeira vocês vão perceber que eles são independentes, né? Então a esperança de y, dado x igual a x, vai ser exatamente igual à esperança de y. Certo? Então vamos lá. Solução. Eu vou aplicar as fórmulas. Então qual a estratégia lá? A estratégia para encontrar essa variável aleatória, eu preciso usar aquele asterisco e 2 asteriscos? Não preciso. Se você quiser, você pode, vai ter mais trabalho. Mas tem uma estratégia que garante já o resultado, que é, você vai encontrar a esperança de y dado x igual a x. Então vamos usar a fórmula. Esse é o primeiro caso. A esperança de y, dado que x é igual a x, eu já sei que é a soma para y igual a 0 até infinito, distribuição de Poisson, então o y ele vale, aquele y til, aquele y caligráfico, é o conjunto dos naturais contendo zero, né? Então o y aqui ele varia de 0 a mais infinito, de y vezes a probabilidade do y ser igual a y, dado que o x é igual a x. E aí eu vou substituir isso pelo que já foi definido lá em cima. Então isso aqui é a soma. Então isso aqui nada mais é. Eu vou calcular aqui embaixo para não usar muito a lateral, tá? Em que essa probabilidade condicional ela é obtida a partir da conjunta, vocês lembram? Então é a probabilidade do y ser igual a y minúsculo e x ser igual a x minúsculo, dividido pela probabilidade do x igual a x minúsculo. Só que eles são independentes. Como eles são independentes, a conjunta é o produto das marginais. Então a probabilidade do y ser igual a y vezes a probabilidade do x
ser igual a um x dividido pela probabilidade de x igual a x. Então esse cara vai embora com esse e fica a probabilidade de y dado igual a y dado x igual a x é igual à probabilidade do y ser igual a y. Então substituo lá, simplifica. Já de cara, que a esperança de y dado que o x é igual a x, isso aqui nada mais é do que a soma de y igual a 0 até infinito de y vezes a probabilidade de y. Vocês têm que passar por esse passinho aqui. Nesse momento, você tinha que passar por esse passo, tá, pessoal? Porque esse objeto ele foi definido agora. E nesse momento, se você quisesse já ter demonstrado isso antes do exercício, aí você poderia utilizar, dado que já mostramos. Então, você já poderia ter dado o resultado final. Mas enquanto eu defini um objeto novo agora, você precisa demonstrar. Tá? Então, aqui é a esperança de y. Né? Já foi calculada a esperança de y numa poção, não preciso fazer para vocês, isso é a lambda. Então, a mesma coisa com o x dado y naquele item 2 que eu tinha feito. Tá? Basta substituir aqui, como o x e o y têm a mesma distribuição e são independentes, vai dar exatamente o mesmo resultado. Perfeito? O que é interessante aqui de fato é o item 2 aqui. Como é que eu vou calcular isso aqui? Né? Então, vamos lá. Então, o item 2, ele diz para calcular primeiro a esperança do y mais x, y dado y mais x igual a t. Então, esse aí nada mais é do que a soma, volta para a definição, do y igual a 0 mais infinito, porque o y tem distribuição de Poisson, y vezes a probabilidade do y ser igual a y, dado que y mais x é igual a 1t. Deixa eu ver se eu fiz aqui, que tá certo, né? Tá ok. Agora eu vou pegar esse termo e vou desenrolar ele, vamos ver. Então é em que a probabilidade... Deixa eu copiar e colar para não perder tempo. Essa probabilidade condicional, ela nada mais é do que a probabilidade do y ser igual a y minúsculo e y mais x ser igual a t, dividido por probabilidade do x mais y mais x ser igual a t. Então aqui, pessoal, nós já sabemos, eu demonstrei para vocês em outra aula, que o x mais y, se eles são independentes e têm a mesma distribuição de Poisson, eu sei qual é a distribuição do x mais y, não é? Poisson também. Então você teria que fazer transformação de variável aqui para encontrar isso. Tá? Veja a importância daquele tópico de transformações de variáveis, porque você precisa calcular a esperança condicional. E vocês vão ver também numa aula futura que para calcular o estimador não viesado com variância uniformemente mínima, você também teria que calcular essa probabilidade aqui. Então transformações está em toda parte da estatística. Então vamos lá agora. Já sabemos que y mais x segue uma distribuição de Poisson 2 lambda. Lambda mais lambda. Tá? Eu demonstrei isso para vocês. Então essa probabilidade já está resolvida. Isso aqui implica que a probabilidade do y mais x igual a t, isso aqui é exponencial, de menos 2 lambda. Ó, o parâmetro agora é 2 lambda, vezes 2 lambda elevado a t, dividido por t fatorial. Sempre que t pertence a 0, 1 e assim por diante. Tá? Então aqui eu quero que você calcule essa esperança para os valores de t que façam sentido, né, pessoal? Essa esperança aqui ela não vai ser definida para um t igual a meio. Tá? Ela não tem definição. Ela só tem definição quando t é igual a 0, quando t é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então essa probabilidade está bem definida para todos os t's aqui, sem problema algum, é isso mesmo. Né? Agora a questão toda é, e agora como é que eu resolvo essa parte de cima, pessoal? Essa parte de cima é a parte crucial. Então vou colocar um asterisco aqui, vou colocar um outro asterisco, que vai ser o seguinte, ó. A probabilidade
de y, deixa eu fazer, em vez de probabilidade, eu vou falar assim, note que esse conjunto aqui, y igual a y, é o y maiúsculo igual a yzinho, vírgula, x mais y. Vou escrever em termos de ômega para ficar mais fácil ainda, tá? Todo ômega pertencente a ômega maiúsculo, para os quais o y de ômega é igual a um yzinho e y de ômega mais x de ômega é igual a t. Esse conjunto ele é igual, isso aí é igual ao outro conjunto, né? Todo ômega pertencente a ômega, tais que esse cara permanece o mesmo. E agora, esse sistema de equações aqui, ele é igual C e somente C. Eu agora substituo esse y de ômega, eu posso substituir por y minúsculo aqui, ó. Y minúsculo mais x de ômega é igual a t, senão o sistema de equação ele não dá certo. Eu não posso ter um y de ômega aqui e outro y de ômega ali, certo? É o mesmo y de ômega. E se eu estou dizendo que o y de ômega é igual a um yzinho, tipo 2, é um valor 3, 4, esse cara tem que ser necessariamente 2, 3, 4, senão não tem a igualdade, né, pessoal? Eu não tenho... são duas equações matemáticas que formam o primeiro conjunto. No segundo conjunto eu também tenho duas equações matemáticas, certo? Só que agora na segunda equação eu simplesmente ponho a restrição da primeira equação. Perfeito? Peraí, deixa eu voltar. Tá. Eu vou tirar isso aqui. Tá. Então aqui, pessoal, agora essa parte é crucial. Eu digo para vocês, se vocês puderem anotar, fazer um asterisco grande aí, colocar um retângulo em cima disso, porque esse argumento vocês vão utilizar em vários outros momentos. Então agora que eu tenho essa igualdade, olha que interessante. Isso aqui eu posso agora, esse y minúsculo aqui não depende de ômega. Então vai ficar x de ômega vai ser igual a y a t menos y. Então agora eu só vou reescrever colocando o y para o outro lado, dá na mesma. Então aqui, vocês concordam que esse conjunto ele pode ter probabilidade zero? Ele pode ter... Como é que eu calculo essa probabilidade agora? Eu vou usar a definição, certo? Isso aqui é a interseção entre dois conjuntos, não é? Então vamos lá. Isso aí implica, portanto, que a probabilidade... Agora eu vou escrever em termos de variáveis aleatórias. Do y maiúsculo ser igual a um y e y mais x ser igual a t. Isso aí é igual porque esses conjuntos são equivalentes. A probabilidade do y ser igual a yzinho e x ser igual a t menos y. Entenderam, pessoal? Essa, às vezes, a dificuldade de passar daqui para lá. Muita gente escreve como condicional e tal. E aí, escrever como condicional acho que fica pior. E agora, eu faço o seguinte, ó. Eu agora escrevo como condicional. Vai ser probabilidade. Eles são independentes, né? Então, ó, por definição de independência, de variáveis aleatórias independentes, não tem mais aqui, ó, no x ele saiu dessa parada, o y e o x eles são independentes, portanto é o produto, né? Certo? É o produto e aí eu já resolveria o problema. Ó. Então isso aqui vai ser por independência. Isso aqui nada mais é do que a probabilidade do y ser igual a um yzinho vezes a probabilidade do x ser igual a t menos yzinho. Aqui eu poderia escrever como condicional, então ficaria aqui esse dado, o y igual a yzinho, só que como eles são independentes, também sairia. Perfeito? Então agora vamos retomar a nossa... Olha, eu já tenho que já tenho o denominador e o numerador, falta colocar um embaixo do outro. Então vamos lá, isso implica que a probabilidade do y ser igual a um yzinho, dado que o y mais x é igual a t, isso aí é igual a p de y igual a yzinho vezes p de x igual a t menos y dividido por probabilidade de y mais x igual a t. Tá? Isso aqui está bem definido para quem, pessoal? Para t pertencente a 0
1 e assim por diante. De outra forma, aqui embaixo eu não consigo uma solução. Sim, mas você concorda que no denominador aqui não tem problema, né? Isso. Você concorda que quando o t for menor, quando o y for maior do que o t, o que acontece aqui? Aqui dá zero, né? Exato. Exatamente. Então aí eu vou abrir uma chave e dizer exatamente isso. Então calma lá, deixa eu ver. Então eu vou substituir as coisas aqui. Vou substituir as coisas e aí o zero vai aparecer naturalmente, tá? Então aqui vai ser exponencial de menos 2 lambda vezes 2 lambda elevado a t, isso dividido por t fatorial, aqui embaixo. Isso está bem definido, tá? Para todo t isso aqui está bem diferente de zero. Agora o y é uma exponencial menos lambda vezes lambda elevado a y minúsculo dividido por y fatorial. E aqui o x também é uma exponencial vezes lambda elevado a t menos y dividido por t menos y fatorial. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Já já eu coloco as indicadoras, tá, pessoal? T menos y fatorial. O que faltou aqui? Faltou a indicadora do y minúsculo aqui. O y minúsculo ele tem que estar nesse conjunto, 0, 1 e assim por diante. E o x, que agora é t menos y, olha só que interessante, t menos y. Esse t menos y também precisa estar entre 0, 1, tarará. Isso aqui sempre que o t estiver nesse conjunto, 0, 1 e assim por diante. Tudo bem? Então agora sim vai aparecer naturalmente. Tá? Eu poderia dizer aqui também, ó, só para vocês já entenderem, né? Eu poderia abrir uma chave aqui e é claro, esse fatorial ele não está definido para os negativos. Então, se você pegar um y negativo, vai ficar fatorial do negativo, não está bem definido. Mas como eu tenho uma indicadora, a indicadora para y negativo dá zero, eu estou usando uma convenção aqui de que qualquer coisa que mesmo que não esteja bem definida, multiplicada por um indicador, dá zero. Tá? Eu fiz um adendo lá em uma das partes, eu poderia escrever aqui de outra forma, né? Eu poderia escrever que isso aqui já é igual a zero sempre que o y for diferente daqueles valores. É o que eu vou fazer assim já. Vou fazer isso já, tá? Para evitar. Então, vou tirar essa indicadora daqui. E vou tirar essa indicadora daqui também. E vou escrever assim, para ficar fácil de entender depois. Tá? Isso aqui, o t precisa estar ali, o y também precisa estar. E mais uma restrição, o t menos y também precisa estar. E aqui vai ser zero caso contrário. Se algum desses aqui falhar, dá zero. Então, olha que interessante. Vamos ver o que se cancela aí. Ó. Eu tenho exponencial de menos 2 lambda. E aqui eu tenho exponencial de menos 2 lambda em cima. Então, quando eu junto esse com esse, vai embora com esse. Agora, esse t fatorial, eu estou dividindo, né, o denominador. Então, ele vai multiplicando lá em cima. Então, vai ficar t fatorial dividido por y fatorial dividido por t menos y fatorial. Isso fica t y a y. É uma combinação de t, y a y. Então, vai ficar igual. O t vai lá para cima, né? Deixa eu fazer assim para vocês não se perderem. Vai ficar y fatorial, t menos y fatorial. Nessa parte aqui em cima. Então, aqui fica lambda. Quanto que é lambda vezes lambda? Então, os expoentes se somam. Então, vai ficar lambda vezes t, não é isso? Ali em cima, o y vai embora com o y. E agora eu tenho esse 2 lambda t. Então, vai ficar 2 lambda elevado a t. E aí, esse lambda vai embora com o lambda, né? Então, deixa eu escrever aqui só. Não, eu já termino. Isso sempre que... Aqui eu já consigo escrever também, pessoal. Sempre que o t estiver entre... Já vou reescrever isso aqui também da forma mais interessante. Sempre que o t estiver nesse conjunto aqui, ó, y
1 mais y e assim por diante. Tá? E vocês concordam agora que essa restrição aqui, ela já basta, essa restrição eu não preciso mais, tá? Porque essa aqui é mais restrita ainda, então só preciso das duas. Eu já vou fazer isso, então vou tirar essa restrição daqui. Então isso aqui, o y ele precisa estar aí dentro e o t também precisa estar dentro desse outro conjunto. E a zero, caso contrário. Tem alguma coisa faltando aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse já foi embora, esse também, aquele ali, o lambda com lambda some, fica elevado a t. Então agora esse lambda vai embora, né? Esse lambda elevado a t vai embora com esse lambda aqui embaixo. E por fim, a probabilidade. Aqui eu estou calculando a probabilidade, né? Só a probabilidade. A probabilidade do y ser igual a y, dado que o y mais x é igual a t, isso aí nada mais é do que t y a y multiplicado por 1 meio elevado a t. Sempre que o y estiver nesse conjunto aí, 0, 1 e assim por diante, e o t estiver nesse outro conjunto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito. E 0 caso contrário. Olha que interessante, pessoal. Temos aí a probabilidade condicional. O que acontece com o y aqui, pessoal? Se o y for... concorda que o t ele está fixado? O t está fixado aqui, para cada tzinho fixado eu vou encontrar essa probabilidade, certo ou não? Então o y aqui, se o y for maior do que o t, o que acontece? Alguma ideia do que acontece quando o y for maior do que o t? Nossa probabilidade? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse conjunto. O que acontece quando o y é maior do que o t? O x fica negativo, você concorda? Então vamos dar uma olhada exatamente onde é que é a parte ali. Ó, se o y for maior do que o t, o x fica negativo. A probabilidade disso acontecer é 0. Perfeito? Então, olha só. Isso aqui está ok. Isso. Exatamente. Eu quero só ver onde é que entra o argumento. Ó. Aqui tá certo, porque se essa probabilidade aqui, a probabilidade do x é igual a menos 3, dá 0. Tá ok. A questão está aqui, ó. Certo? Eu vou substituir essa probabilidade. Essa probabilidade ela tem que ser 0 sempre que o t menos y não estiver nesse conjunto. Então, eu posso escrever essa indicador aqui, eu posso escrever esse conjunto de restrições de duas formas. Eu posso escrever o t ele precisa estar aqui, pertencer ao y, ou também eu posso escrever isso de outra forma. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso escrever assim, eu posso dizer que o t ele pode correr, porque é um conjunto de indicadoras aqui, vocês concordam? Esse conjunto de indicadoras aqui, ele também é equivalente a dizer assim, ó, o t ele pode variar de 0, 1 e assim por diante, mas aí o y ele precisa pertencer a 0, 1, 2, 3 até t, certo? Se o t for igual a 0, o y necessariamente precisa ser igual a 0, senão dá problema. Se o t for igual a 1, então o y pode ser 0 ou 1. Perfeito? Então é essa a questão só que precisa ser levada em conta aqui, porque senão dá algum problema. Tá? O y ele acaba tendo uma restrição em função do t. Agora sim, ó, o cálculo da esperança, isso implica que a esperança condicional de y, dado que y mais x é igual a t, isso vai ser a soma para o y variando de 0 até qualquer valor, só que acima de qualquer valor, se o y for igual a t mais 1, dá 0 essa probabilidade. Tá? É só você olhar lá em cima, isso tudo está justificado em termos de probabilidade. Então o y levaria de 0 até um tzinho
da probabilidade, então, que é t, tem um y multiplicado, né? Y multiplicado pela probabilidade condicional, ty, vezes 1 meio elevado a t. Isso sempre que o t pertencer a 0, 1 e assim por diante. Por que, pessoal, que eu tive que fazer isso? Porque de outra forma, o t dependeria do y. Como é que eu calculo a esperança e o t dependendo do y? Não faria sentido aqui. Então você ia chegar em uma esperança que depende de um y minúsculo, mas essa quantidade já não depende mais de y minúsculo. Então por que o t estaria restringido num t minúsculo, entendeu? E você chega nessa não é uma contradição, mas é um problema na teoria, né? Você chega à conclusão de que não pode ser assim. Então você volta e vê o que está acontecendo. Então agora esse somatório vocês já resolveram outra vez. Isso aqui não depende de y esse meio, eu vou tirar da soma e já vou deixar ali. Essa soma aí, o que ela é, pessoal? É somatório de y variando de 0 a t de ty a y vezes y. Como é que eu resolvo isso? Alguma dica? Derivo e não integro, né? Mas vamos tentar pensar aqui. O que está faltando aqui? Tem um y a mais aqui, né? Porque se esse y não tivesse aqui, isso daria exatamente 1 mais 1. Tá? Parece um z aqui, né? Na verdade, isso é um t. Não seria 1 mais 1 isso aqui? Ó? Então vamos lá, note que, vamos tentar resolver. A mais b elevado a t, nesse caso aqui, ele é igual a soma binômio de Newton, de y igual a 0 a t, de ty a y, a elevado a t, vezes b elevado a, desculpa, na t ali, a elevado a y, vezes b elevado a t menos y. Perfeito? A questão é, o que tem a ver com aquilo? Ó, se o a for igual a 1 e o b for igual a 1, então fica 2 elevado a t. Aqui vai dar somatório das combinatórias aqui de t, y a y. Ok, então está faltando um y. Então se eu derivar em relação a a, o y desce. Vamos ver o que acontece então. Vamos derivar em relação a a. Isso aqui fica dos dois lados, t, a mais b, elevado a t menos 1. Em vez de pensar na fórmula, eu sempre reconstruo a fórmula, não tem jeito. Para mim faz mais sentido assim. Então agora, derivada em relação a vai ficar y, deixa eu fazer certinho aqui, tá? Ty a y, vezes y, vezes a elevado a y menos 1, vezes b elevado a t menos y. Tá? Aqui, ó, quando o y for igual a 0, vai ficar 0 vezes alguma coisa, depois começa no 1. Tá? Eu posso fazer assim, ou eu posso já multiplicar dos dois lados por a. Eu vou multiplicar dos dois lados por a para evitar qualquer problema. Não sei se eu precisaria, tá? Mas para evitar algum problema lá no final, eu vou multiplicar por a aqui. Vou multiplicar por a, mas não vai ter efeito nenhum, porque eu vou substituir o a por 1 depois, tá? Mas vamos obter uma fórmula, então. A fórmula que eu já obtive para vocês na outra aula é exatamente essa aqui. Então aqui vai ter o y, né? Vezes a elevado a y, vezes b elevado a t menos y. Perfeito. Então qual é a semelhança disso para aquilo, para esse cara aqui? É que eu não tenho a e b, portanto a e b são iguais a 1. Então pego a e b igual a 1 desse lado, eu tenho exatamente a fórmula que eu gostaria, basta pegar a e b igual a 1 do outro lado. Isso implica, portanto, que a esperança de y dado y mais x igual a t, isso vai ser igual. Note que eu estou tendo todo esse trabalho aqui porque lá no futuro vocês vão ter que retomar essa aula, tá, pessoal? Já digo aqui que quando vocês forem estudar estatística suficiente, vocês vão ter que retomar todos esses cálculos aqui. Então essa fórmula, aquela soma, eu tenho uma fórmula para resolver ela. Então isso aí na verdade é t vezes 2 elevado a t menos 1 e o a igual a 1. Então fica exatamente assim. Ó. E agora isso vale para t pertencente a 0, 1 e assim por diante.
Isso aí é igual, esse 2 elevado a t menos 1 vai embora com esse 2 elevado a t, sobra apenas meio, então vai ficar t dividido por 2. É isso mesmo? T dividido por 2? T dividido por 2, por incrível que pareça. Esse é o modo hard, digamos assim, tá? É o modo difícil. Agora vamos fazer o seguinte, ó. O que eu tenho que fazer para obter a variável aleatória? Essa seria o nosso g de t, tá? Isso implica que a variável aleatória y dado a esperança de y dado y mais x, o que eu tenho que fazer, pessoal? Tem que substituir t pela variável aleatória y mais x. Então isso aqui é y mais x dividido por 2. Essa é a variável aleatória. E essa variável aleatória assume valores. Essa variável aleatória ela vai assumir valores aqui t dividido por 2. Então é 0, meio e assim por diante. Então alguma dúvida, pessoal? 0, meio, 1. Quase certamente. Tá bom, isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Quase certamente, mas nesse caso, como é discreta, você dificilmente conseguiria um conjunto que tenha medida nula. Você entende? Quando é contínua, aí talvez sim. Mas eu posso estar. É verdade, não. Coloque quase certamente que você não vai errar. Perfeito, pessoal? Esse aqui é um exemplo bem interessante aí, com distribuição de Poisson. Usei esse exemplo porque mais para frente eu vou usar para calcular estatísticas suficientes. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Infelizmente esse tempo está acabando. Mas eu queria passar pelo menos o exemplo por caso contínuo, se vocês me permitirem. Eu vou fazer o exemplo por caso contínuo para não ficar apenas por caso discreto. Deixa eu só ver. Tá? Olha só, pessoal, vou fazer aqui por caso contínuo rapidinho. E aí, como vocês já entenderam o mecanismo, vai ficar mais fácil agora de justificar. Agora eu vou considerar uma função densidade conjunta em que as variáveis aleatórias x e y não são mais independentes, tá? Então sejam x e y variáveis aleatórias contínuas, definidas no mesmo espaço, tais que a conjunta f de x, y. Eu já usei essa conjunta, eu vou usar de novo. É uma conjunta problemática que dá aquele nosso φ. Então vai ficar 1 sobre y. Não é tão problemática, mas ela dá um trabalhinho, né? E tem algumas contas fechadinhas, bonitinhas também. Isso aqui, sempre que o y for positivo, e o x estiver entre 0 e y, e vai ser 0 caso contrário. Ficou ruim, né? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, então aqui elas não são variáveis aleatórias independentes, porque aqui o campo de variação do y depende do x, depende do y, e do y depende do x, vice-versa, porque eu posso reescrever isso aqui de outra forma. Eu posso dizer que o y ele tem que ser sempre maior do que o x, tá? O y varia de x a mais infinito e o x varia de 0 a infinito. Vamos calcular, quero que você calcule a esperança de y dado x, de y dado x e
a esperança de x dado y. Tá? Agora, como elas são dependentes, não, calcular uma não é equivalente a calcular outra. Tá? Lá naquele caso era equivalente porque elas eram independentes e identicamente distribuídas. Então, vamos aqui para a solução. A solução vai ser encontrar a esperança primeiro de y dado x igual a x. E eu vou fazer isso aqui usando a definição. Então, integral de menos infinito a mais infinito de y vezes a f de y dado x igual a x dy. E isso aqui agora eu volto lá para o que significa esse cara. Então, em vez de ficar repetindo a integral, eu vou simplesmente dizer em que e vou trabalhar com essa integral aqui embaixo. Então, vamos tentar fazer isso aqui rapidinho. Então, essa aqui é a conjunta, e a conjunta vai ser 1 sobre y vezes exponencial de menos y. Se o y... Deixa eu ver se eu vou ter que mudar aqui o y. Se o y ele pertencer a x a mais infinito, perfeito? E agora o nosso x ele precisa ser variar de 0 a mais infinito. Isso dividido por a f de x. Quem é a f de x, pessoal? A f de x eu tinha mostrado para vocês. E a f de x ela é φ de x. Vocês lembram aquela função φ de x? O φ de x é aquela integral que vai de x a mais infinito de 1 sobre y exponencial de menos y dy. Essa integral aí. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá certo, certo, certo. Perfeito. Então é isso aí. E é zero caso contrário. Tá? Deixa eu colocar aqui. Zero. Se o y não pertencer a x a mais infinito. Esse xzinho tá aqui, ele tá aqui só para dizer que é o conjunto B, tá, pessoal? É o conjunto para os quais essa função está definida. Ela não está definida para x fora desse conjunto. Então, deixa eu tirar esse aqui e colocar um pouco mais para baixo. Então, agora vamos calcular a esperança disso aqui. Então, como é que fica? Vou substituir isso na integral. Nossa esperança de y, dado que o x é igual a um x, isso aqui nada mais é do que integral de menos infinito a mais infinito. Só que agora a integral y ele só varia de x a mais infinito, perfeito? Então já posso colocar os limites de integração aqui, porque vale zero de outra forma, de y vezes 1 sobre y vezes exponencial de menos y dividido por φ de x dy. Então esse cara vai embora com aquele. Então olha como é que fica. Eu vou tentar dar a resposta final aqui. Então esse y vai embora com aquele y, isso aqui vai ficar exponencial de menos x, tá? Já calculando, vai ficar menos exponencial de menos y, quando o y tende a mais infinito dá zero. E aí, essa exponencial dá zero, menos exponencial, menos com menos mais, porque tem um menos na frente, vai ficar exponencial de menos x dividido por φ de x. Tá? Essa esperança está sempre bem definida para todo x no conjunto que tem densidade positiva, que é para todo x maior do que zero. Essa é a esperança de y, agora a esperança de x. Dado que o y é igual a um yzinho, a mesma coisa, vai ser integral de menos infinito a mais infinito de x vezes a f de x dado y igual a yzinho. Dx. Então, em que aqui fica mais fácil, né, de pensar nas esperanças condicionais, porque você não precisa trabalhar com probabilidade, você está trabalhando com funções, né? Fica mais fácil de pensar. Essa sua função densidade de probabilidade condicional, ela nada mais é do que a conjunta dividido pela de y. A de y não é uma exponencial?
É uma exponencial, lembram? Isso aqui é válido sempre que... Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se está certo. X, né? O xzinho, esse aqui é para x maior do que zero. Não vou precisar disso desse jeito. Eu poderia colocar indicadora sem problema algum. E vale zero caso contrário, se o x não pertence. Tá. Esse cara agora vai embora com aquele. E, portanto, a f de x dado y, que o y é igual a yzinho, isso aqui vai ser 1. Tem um detalhe aqui. Ó. Aqui eu cometi um equívoco. Deixa eu voltar rapidinho aqui que vocês vão perceber. Né? Aqui o x pertence ao intervalo de 0 a y, tá? E o y ele varia de 0 a mais infinito. O y aqui varia de 0 a mais infinito. É o inverso do que eu fiz ali em cima. Tá? Aqui o y ele varia de x a mais infinito. Por quê? Porque eu tenho o xzinho fixado. Então, para cada xzinho fixado, o y ele tem um campo de variação. A mesma coisa aqui. Para cada y fixado, porque eu estou fixando o y, o x tem um campo de variação. Então, agora eu tenho que reescrever as quantidades em termos do x não variando livremente, mas o y variando livremente. E vale 0 se o x não pertence a 0, y. E está mal definido se o y for negativo, tá? O y ele precisa ser positivo, porque senão eu não consigo a densidade. Aqui vai ter uma indicadora que vai dar divisão por 0. Então essa f aqui ela só está bem definida se o y for positivo. Então agora esse cara vai embora com esse e a função densidade de probabilidade vai ficar 1 sobre y. Para todo x pertencente, olha que interessante, a 0, y, e vai ser 0 se o x não... Aqui não pertence, tá? X não pertence a 0, y. Então é uma uniforme, olha que legal. Para cada yzinho fixado, o x dado y igual a yzinho é uma uniforme, que varia entre 0 e y. Então já sei até a esperança. Quando eu for calcular a esperança de x, dado que o y é igual a yzinho, isso aqui vai ficar integral de... Para todo x que está fora do intervalo dá 0. Então, já vou calcular a integral no intervalo. De 0 a y, de 1 sobre y vezes x dx. Não é isso? O x está ali por causa da esperança. Então, a esperança de x, dado que o y é igual a yzinho, é x vezes a função densidade condicional. Então, agora o y sai, porque ele é constante em relação à integral. Vai ficar x ao quadrado dividido por 2, variando de 0 a y. E, portanto, fica y ao quadrado dividido por 2y. O y ao quadrado vai embora, fica então y dividido por 2. Então, olha que legal. Deixa eu fazer certinho. Y dividido por 2. Então, quais são as variáveis aleatórias condicionais? Isso implica, portanto, que a esperança de y dado x é igual, vamos dar uma olhada lá em cima, a esperança de y dado x é dado por exponencial de menos x, φ de x. Então, substituo tudo que tem x minúsculo por x maiúsculo. Então, exponencial de menos x maiúsculo dividido por φ de x maiúsculo. E a esperança de x dado y é igual a y dividido por 2. Perfeito? São variáveis aleatórias e eu acho que com isso eu encerro a aula. Tá? Eu consigo, inclusive... Ó, isso aqui é uma transformação de variável, tá, pessoal? Eu consigo encontrar a distribuição desse cara, do y dividido por 2. Você vai lá e vai mostrar que isso dá uma exponencial, se eu não me engano, de parâmetro 2, porque o y é uma exponencial de parâmetro 1. Então, aqui, quando eu divido por 2, vai ficar uma exponencial de parâmetro 2. Aqui, para encontrar essa distribuição, você teria que estudar muito bem essa função φ e a função exponencial e ver se tem inversa, se não tem inversa e assim por diante. Tá? Eu recomendo que, se vocês querem
entender um pouco mais e calcular a distribuição dessa esperança condicional, você simplesmente tem que pensar o seguinte, ó, a esperança condicional nada mais é do que uma transformação de variável. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Ok, então, pessoal. Vou encerrar a aula aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre variância condicional, dar alguns exemplos e depois eu vou passar para convergências, tá? Convergência ponto a ponto, convergência quase certa, já se aproximando para o fim da segunda fase. E aí o módulo 1 ele vai acabar em convergência, teorema do limite central. Isso tudo vai culminar na segunda prova. Então todos os tópicos desde o fim do módulo da primeira prova até agora vão cair na prova 2, tá? Eu vou finalizar a aula agora. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisinha, eu fico mais 5 minutos. Então até sexta-feira, um abraço a todos e até lá.